Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais, depois de uma longa pausa de mais de 4 meses. Eu sei que muitos de vós ficastes um pouco tristes pela nossa pausa, mas por motivos pessoais nós tivemos mesmo que interromper e ainda pensámos em retomar no quarto trimestre deste ano de 2023, mas também foi impossível. E portanto aqui estamos uma vez mais e queremos fazer o nosso melhor com a ajuda do Senhor. E acreditem que antes de nós iniciarmos cada revisão da escola sabatina, eu e o irmão José Loi temos um bom momento de oração e pedimos que o Senhor nos possa ajudar para que, enfim, aqueles irmãos que nos acompanhavam, ou outros eventualmente, que Uhum. nos venham a acompanhar pela primeira vez, possam beneficiar da nossa explanação da palavra de Deus. É óbvio que nós somos também meros instrumentos, queremos ser meros instrumentos nas mãos de Deus, não poderemos ambicionar outra coisa senão isso, mas queremos também partilhar com os nossos queridos irmãos e amigos que nos possam ouvir, pois bem, o conhecimento que o Senhor nos tem dado. E neste trimestre é um trimestre muito interessante porque nós iremos estudar um pouco mais a fundo o maior livro de toda a Bíblia. Dos 66 livros que compõem a Bíblia, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, pois bem, o livro de Salmos é claramente, como todos vós sabeis, os que conhecem a Bíblia, obviamente, que é o maior de todos os livros. É também um livro que contém o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, que é um hino de louvor à lei de Deus, não é? E também contém o capítulo mais pequeno, que é 2 salmos antes, o Salmo 117. Portanto, o livro de Salmos, como eu costumo dizer, era o hinário do antigo povo de Israel. Portanto, todos estes salmos eram hinos. Claro que eram hinos que eram escritos, portanto, a letra dos hinos era escrita em poesia ou em prosa, mas obviamente que ao ser traduzido para as línguas de hoje, pois bem, essa poesia perdeu-se. Mas como iremos ver, há certas características muito interessantes também que se mantiveram, ok? Então, eu diria também que o livro de Salmos é um livro que eu diria que é um manual de psicologia para o crente, porque para além do conhecimento doutrinário e moral que nós podemos e devemos retirar da Sagrada Escritura, pois bem, quantos de nós não passamos por momentos de dificuldade, momentos em que sentimos, por vezes, algum desânimo, alguma frustração, sentimos, por outro lado, às vezes também momentos de alegria, de satisfação. Pois bem, o livro de Salmos é um livro que expressa o mais profundo que vai no coração daqueles que redigiram estes salmos. É verdade, e isto também tem que ser dito, que aquilo que os autores, visto que não foi apenas um autor, se bem que muitas vezes se pensa que o livro de Salmos foi composto apenas por um autor, nomeadamente pelo rei Davi. Bom, é verdade que a maioria dos salmos foram realmente escritos por ele, mas houve outros autores. Mas estes autores nós acreditamos que foram, aliás, como todos os outros autores da Sagrada Escritura, foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, embora eles manifestassem aquilo que ia no fundo dos seus corações, das suas mentes, pois bem, o Espírito Santo orientou a mente deles. Como diz, aliás, como promete, como diz aquele texto de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 26, que diz o seguinte: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós, ainda hoje, irmãos, acontece com cada um de nós, quando nos colocamos de joelhos para orar de forma mais intensa com o nosso Deus, isto já aconteceu muitas vezes comigo, e estou certo que já aconteceu com cada um de vós, pois bem, muitas vezes nós exprimimos na oração coisas que nem tínhamos na nossa mente a exprimir, Isso, não é? Mas que isso. naquele momento o Espírito Santo nos inspira a exprimir. Pois bem, eu acredito que o mesmo trabalho do Espírito Santo foi feito com estes autores inspirados. Então, ao vermos aquilo que eles exprimiram, que lhes ia no seu coração e que foi melhor apresentado pela ajuda do Espírito Santo, nós podemos ver um espelho da alma de nós mesmos. E, portanto, o livro de Salmos, por isso é que eu digo que é um manual de psicologia para o crente, porque neste manual nós podemos ver uma paleta muito grande de emoções, de sentimentos, de pensamentos que nós vivemos no nosso dia-a-dia, irmãos. Porque nós Exato. podemos conhecer a doutrina, podemos conhecer o caminho moral, mas muitas vezes, pois bem,
há pensamentos, há sentimentos, há emoções que passam por nós, ou positivos ou negativos, e, pois bem, este livro é um livro excelente que exprime isso tudo. Pois bem, isto foi apenas uma introdução geral, ainda não fizemos oração, como costumamos fazer, e vamos fazê-lo, e eu vou pedir ao irmão José Lois, se não se importa de começarmos com uma oração, e depois vamos então avançar no estudo mais detalhado desta lição número 1, que acaba por ser também uma introdução geral ao livro de Salmos. Irmão, se puder então, por favor, orar por nós, eu agradeço. Querido Pai, nós te agradecemos todas as bênçãos que nos tens concedido até à data, até o momento. Nós te agradecemos o amor que continuas a colocar no nosso coração para com a tua palavra, para o estudo dela e o gosto que colocas no nosso coração de partilhar a tua palavra com outros. Amém, Senhor. Tu possas abençoar neste momento o estudo da tua lição, tu possas abençoar o pastor Paulo Cordeiro e a mim, tu possas abençoar Amém. também aqueles que irão escutar, que irão ouvir, que irão abrir a palavra de Deus e que irão aprender aquilo que se encontra nesta primeira lição. Amém, Senhor. destes 3 meses, Senhor. Tu possas, que o teu Espírito está presente aqui conosco e com aqueles que irão ouvir. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém, Senhor. Ok, irmão, eu já falei, já fiz a introdução, agora vou deixar o irmão fazer a sua introdução e talvez dar também uma visão de o que é que o irmão sente, portanto, do que estudou desta lição. Diga. Então é assim, eu penso que para a maioria dos cristãos e para a maioria dos adventistas, penso que talvez a totalidade dos cristãos, penso que quando abrem os salmos sentem que ali está Deus a falar com eles. E sentem que o livro é inspirado por Deus. E é. Para aqueles que possam ter assim algumas dúvidas, algumas reticências, porque existem, como nós já aprendemos em lições anteriores, existe uma nova teologia que está surgindo e que está tentando penetrar dentro do cristianismo e que diz que a Bíblia não é toda inspirada e a Bíblia, portanto, algumas partes são de origem puramente humana, e então os teólogos e as escolas de teologia procuram eliminar livros, capítulos. Portanto, como estamos numa onda de dizer, de tentar fazer a separação, isto no falso cristianismo, está tentando entrar dentro do cristianismo, como existe a tendência de querer pôr de parte algumas coisas da Bíblia como não sendo inspiradas, eu gostaria realmente de fixar a nossa atenção agora neste momento, chamo a vossa atenção para a evidência que nós temos na Bíblia de que os salmos são de facto inspirados por Deus, o Espírito Santo está ali, o Espírito Santo inspirou os salmistas, nós vamos ver que são mais, não foi apenas Davi, e onde é que se encontra essas evidências de que os salmos são de facto inspirados por Deus? Não há nenhum salmo que deva ser posto de parte e todos devem ser aceitos como de origem divina. Bom, o primeiro texto que nos aparece aqui, por exemplo, são 3, aliás, em Mateus capítulo 22, versículo 43, nós temos já aqui uma evidência. Mateus 22, 43. Quem tiver a sua Bíblia pode abrir. Quem não tem pode escutar o texto. Ora, Mateus 22, 43. Então, diz assim, disse-lhes Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou por debaixo dos teus pés. O que é que nós notamos aqui nesta frase que Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus? Que Davi, pelo Espírito, diz algo que se encontra, portanto, em Salmo, no capítulo 110 e no versículo 1. Se nós formos ao Salmo 110, versículo 1, nós vamos encontrar lá estas palavras que estão aqui no verso 44. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até aqui, tal. Portanto, ora, Jesus diz explicitamente aqui que Davi falou pelo Espírito Santo no Salmo 110, versículo 1. Isto é uma evidência, é uma prova bíblica em como realmente os salmos são inspirados por Deus. O segundo texto que nós encontramos aqui é em João, no capítulo 10 e no versículo 34 e 35. Isto é só para nós conseguirmos basear a nossa fé, a nossa confiança, para termos a certeza que ao lermos estes salmos realmente são a palavra de Deus, são palavras do Espírito Santo para nós e Deus quer realmente abençoar-nos
é de origem divina. Então, João capítulo 10, versículo 34 e 35, o irmão tem aí, poderia ler. Tenho, sim, senhor. Portanto, por acaso pensava que João estava em 10, João, mas estava em versículo Marcos. 34 e 35, eu também estou à procura, acho que já Portanto, encontrei. diz assim: respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E onde é que isto está escrito? No Salmo 82, 6. Pois se a lei Exatamente. chamou Deus àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, e a Isso, Escritura, portanto, aparece aqui o termo Escritura, não é? Portanto, exatamente. Portanto, e isto são as palavras de Jesus, não é, irmão? São palavras de Jesus. são palavras de Jesus. Portanto, ele está a citar aqui, então, o Salmo 82, o versículo 6, e diz, no final do verso 35, aqui em João, no capítulo 10, que é a Escritura. E A diz que a Escritura. Escritura não pode falhar. Ora, se fosse um simples homem a escrever isto, Jesus não dizia que a Escritura não pode falhar. A única Obviamente. Escritura que não falha é aquela que vem de Deus, que tem origem em Deus, Exatamente. que é originada pelo Espírito Santo. Ou Essa não seja, falha. estas palavras de Jesus validam, portanto, o livro de Salmos. E exatamente valida o livro de Salmos. O outro texto que eu quero partilhar convosco está no capítulo 13 do mesmo Evangelho de João e no versículo 18. João, capítulo 13 e versículo 18. E diz, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Diz, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Nós sabemos que Jesus está aqui a falar de Judas. E Jesus está a citar o quê? O Salmo 41, versículo 9. Certo. Jesus está a citar o Salmo 41, versículo 9. E o Salmo 41, versículo 9 também foi feito por Davi. E ele diz aqui que para que se cumpra a Escritura. Para que se cumpra a Escritura. Então, mas se isto foi escrito por um simples homem, sem a inspiração do Espírito Santo, sem ter uma origem divina, como é que Jesus vai agora dizer que as coisas têm que se cumprir baseado na palavra de um simples homem? Não. A Escritura tem que se cumprir porque é o Espírito Santo que falou. É Deus que falou através do Espírito Santo. Então, por aqui vemos, por estes três exemplos, Mateus 22, 43, João 10, 34, 35 e João 13, versículo 18, que Jesus considera o Salmo 110, 1, o Salmo 82, 6 e o Salmo 41, 9 como sendo a Escritura, a palavra de Deus e inspirado pelo Espírito Santo. Não é? Já agora, irmão, se me permite, há também aqui um outro texto que é Marcos 12, 10, que diz Isso. assim: ainda não lestes esta Escritura, cá está mais uma vez a palavra Escritura, Isso. a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. E aqui Jesus está a citar o Salmo 118, versículos 22 e 23. Ora bem. Portanto, o Senhor ao falar... Exatamente, o Senhor ao falar de passagens do livro de Salmos diz que foram inspiradas pelo Espírito e que são Escritura. Portanto, o Senhor validou plenamente, portanto, o conteúdo do livro de Salmos. Portanto, é isto. Portanto, e com esta base, que nós possamos sentir dentro de nós, com convicção, que o livro de Salmos, todos estes 150 capítulos, são de facto de origem divina e inspirados por Deus. Se bem que tenhamos alguma dificuldade em compreender algumas coisas que ali vêm escritas, ou alguns salmos, algumas frases, alguns sentimentos, se bem que tenhamos dificuldade, que nós possamos ter a certeza que realmente... Sabe, irmão, é Deus que está ali. Sem dúvida. Eu vou mais uma vez enfatizar aquilo que eu disse na introdução, que é estes salmos expressam, aliás, eu também gosto muito do livro de Provérbios, também acho que é outro manual de psicologia humana para o crente. Os salmos expressam aquilo que nós crentes podemos viver na nossa vida. E quando nós lemos os salmos, quantas e quantas vezes nós nos identificamos com aquilo que lemos. Porquê? Porque aquilo exprime por palavras que às vezes nem talvez tinham aflorado à nossa mente aquilo que nos vai na alma e que nós muitas vezes não conseguimos verbalizar, não é? E ao lermos aquilo a gente diz, uau, mas isto é idêntico àquilo que eu já senti ou que sinto. Então nós... Ou seja, o que é que eu vejo aqui é a tentativa do Senhor de descer ao mais baixo nível em que nós estamos e vir ao nosso encontro. Para quê? Para se identificar connosco e nós assim, ao percebermos que o Senhor nos compreende, nós o possamos aceitar. Porque reparem, quando nós queremos, por exemplo, estabelecer um bom relacionamento com alguém, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos descer ao nível dessas pessoas. Quem é professor sabe que
para se ser um bom professor, não se pode ficar lá num nível muito elevado. Tem que se descer ao nível da compreensão das crianças, que se ensina, ou dos adolescentes, ou dos jovens, não é? Portanto, tem que se descer ao nível dessas pessoas. Para quê? Para que assim os alunos, ao ouvirem o professor, percebam aquilo que o professor ou a professora está a dizer e assim se identificam e assim, digamos, aceitam a mensagem. Pois bem, Deus faz exatamente isso connosco. E o livro de Salmos, para mim, é um livro por excelência que vai ao fundo do coração humano e desvenda tudo, ou seja, não há cantinho nenhum do nosso coração que fique encoberto, fica tudo desvendado e, portanto, eu creio que não há nenhum sentimento ou emoção que nós possamos viver que não esteja espelhado, por exemplo, no livro de Salmos. É isso, está lá. Todos os nossos sentimentos em qualquer altura da nossa vida, desde a nossa juventude até à nossa velhice, os sentimentos que nós temos ao longo dos anos, ao longo da vida, está tudo ali nos Salmos, está ali escondidinho. E quando nós abrimos os Salmos e começamos a ler, é exatamente isto que eu sinto, é exatamente isto que eu penso, é este exatamente o meu desejo, é esta a minha angústia, é esta a minha tristeza, é isto que eu quero da parte de Deus. E então nós encontramos ali muito conforto porque aprendemos que Davi pedia e obtinha resposta à sua oração e ele apegava-se ao Senhor e o Senhor o abençoava, embora tendo passado por muitas dificuldades. E o mesmo acontece connosco hoje. Portanto, os Salmos realmente encontramos ali todas as experiências de vida, desde a juventude até à velhice, e que nós possamos encontrar conforto realmente ao ler o livro de Salmos. Realmente... É claro que pessoas que estão na juventude podem ter e certamente que têm um tipo de necessidades, não é? Mas que encontram eco no livro de Salmos. Quem está na idade adulta, outras necessidades também encontram eco no livro de Salmos. Quando estamos numa idade mais avançada, também encontra tudo. E para todos os géneros, para todas as raças, para todas as condições sociais, nacionalidades. Ou seja, é um livro absolutamente universal. Ok? Aliás, aqui na introdução, portanto, da lição, diz, e muito bem, portanto, que aceitar os Salmos como palavra de Deus e prestar muita atenção às suas características poéticas, assim como aos seus contextos históricos, teológicos e litúrgicos, é fundamental para entender as suas mensagens que atravessam milhares de anos até ao nosso tempo. Não era exatamente... era antes. Os Salmos foram escritos em poesia hebraica por diferentes autores do antigo Israel e assim refletem o mundo particular desses autores, embora as suas mensagens sejam universais. São universais. São universais no tempo, nas culturas, nas nacionalidades, na raça, nos géneros, tudo. Vai ao encontro de todas as necessidades e sentimentos existenciais, eu diria, portanto, em todas as eras históricas. Eu diria que é também um livro que satisfaz assim os anseios existencialistas da vida humana, portanto, as grandes questões existenciais, aquilo que às vezes mais nos inquieta, nós encontramos, portanto, em qualquer salmo. Eu lembro-me quando eu era criança, quando em casa se fazia reuniões de pôr do sol, à sexta-feira, ao sábado, era sempre um salmo que se lia, não era outra parte das escrituras a não ser salmos. E eu lembro que já como criança, muitas vezes aquilo tocava-me a minha mente e eu sentia ali qualquer coisa que nem tudo percebia, é verdade, também digo a verdade, nem tudo eu percebia, não é? Muitas vezes eu achava que o autor bíblico estava a exprimir coisas que para mim não faziam sentido, e claro, e hoje já fazem sentido, não é? Porque lá está, depende da experiência da vida, não é? Mas havia já coisas que eu conseguia perceber muito bem. E tem sido muito útil ao longo da minha vida, tem sido muito útil. Há momentos em que nós pegamos realmente no livro dos Salmos e às vezes Deus faz-nos abrir em determinados salmos, em determinados versículos, e ao longo da vida Deus conforta-nos ao lermos estes salmos apropriados para essas situações da nossa vida e obtemos conforto e sentimos Deus perto de nós, sentimos o Espírito de Deus a falar connosco, sentimos o Espírito de Deus a consolar-nos, a confortar-nos e a dar-nos fé, a colocar em nós a fé, a certeza, a confiança nele. Olha, sabe, os salmos fazem esse milagre, os salmos fazem esse milagre. Fazem sim. Sabe, eu vou contar uma pequenina experiência. Eu estava com o meu pai em Angola e já tinha começado a guerra civil lá, isto foi no ano de 1975, e nós estávamos para empreender uma viagem, que era uma viagem de risco, não é? Porque íamos para uma zona de guerra, e então foi uma sexta-feira à noite, já pouco depois do pôr do sol,
E então eu e o meu pai reunimos, a minha mãe estava longe, íamos ao encontro dela, mas ela ainda estava em viagem. Enfim, era uma situação um bocadinho complicada em termos familiares. Então eu e o meu pai estávamos sozinhos, e então nós tomámos um tempo para fazer uma reunião de Porto Sol, e o meu pai disse assim, olha Paulinho, escolhe um salmo. E eu disse Salmo 37, foi o que me veio à mente. E começámos a ler, e quando eu li o versículo 5, que ficou gravado na minha mente até hoje, não é? Que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O meu pai disse assim, o Senhor te inspirou na escolha desse salmo. Aquilo marcou-me, aquelas palavras do meu pai. E eu até fiquei assim, digamos, até fiquei assim admirado, como quem diz, o quê? Deus escolheu-me, Deus usou-me, não é? Porque ele disse, Deus te escolheu porque estávamos a precisar mesmo de ouvir essa mensagem. E portanto, esta mensagem que nós lemos aqui no Salmo 37:5, sobretudo o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós estávamos a precisar muito naquele momento, porque nós estávamos numa situação de risco e precisávamos de ter a certeza que o Senhor nos conduziria. E depois, na oração que o meu pai fez a seguir à leitura deste salmo, creio que fui eu que o li, eu tinha 12 anos na altura, e então ele fez a oração e disse, Senhor, entregamos realmente as nossas vidas nas tuas mãos e que tu nos guies. E 2 dias depois nós iniciámos essa viagem da cidade de Nova Lisboa para a cidade de Luanda, uma viagem de 620 km. Tivemos vários desafios, paragens, etc. Tropas que faziam controle na estrada, que mandavam parar, mas pela graça de Deus a viagem correu tranquilamente para nós e para todos os passageiros que iam no autocarro e pudemos chegar ao nosso destino. Portanto, lá está, eu recordo-me, e podia contar outras experiências, não vou contar, esta para mim foi a mais marcante, porque cada vez que eu leio este versículo 5 do Salmo 37, eu lembro dessa experiência, nunca mais a esqueci. Isto marca, irmãos, e portanto foi umas palavras de um salmo que naquele momento foram marcantes, e foram tão marcantes, irmão, isto já passou-se há mais de 48 anos, eu ainda me recordo como se tivesse sido ontem. Exatamente. Portanto, são experiências muito marcantes. Portanto, através deste livro, que repito, como o irmão José Lóis já fez questão de enfatizar, portanto, através deste livro nós temos realmente aqui um guia seguro, inspirado e inspirador para as nossas vidas. E o Espírito Santo fala connosco através dos salmos. Fala. Claro, fala através de toda a Bíblia, mas particularmente eu diria que no livro de Salmos é para aqueles cantinhos da nossa vida. Reparem, nos outros livros nós podemos aprender sobre os planos de Deus para nós, sobre a grande visão que a profecia nos dá, sobre as doutrinas, ou seja, os ensinos fundamentais da Bíblia, nos levam a compreender o grande plano da salvação. Tudo isso é fantástico, é maravilhoso. O meu espírito deleita-se em estudar esses temas, mas aquelas questões mais pessoais, mais sentimentais, mais afetivas, mais do coração, da mente, dos sentimentos, é o livro de Salmos, e para mim Provérbios também, que digamos tocam ali uma corda sensível no nosso coração. Muito bem, irmão, podemos avançar então. Ora, iremos ver, portanto, que os Salmos, aqui como diz aqui na lição de domingo, fizeram parte do culto do antigo Israel, e quando nós falamos em culto, falamos do culto privado e também do culto comunitário. Isso continua a ser válido hoje, ou seja, nós podemos, como eu já disse, na minha família se usava os salmos nas reuniões de Porto Sol, de sexta-feira e de sábado, mas pode ser também usado no culto comunitário, pode e deve. Então eram cantados como hinos no culto do templo, como é sugerido por pautas musicais que mencionam instrumentos, por exemplo, Salmo 61:1, eram músicas, eram diretores de música. E, portanto, na Bíblia hebraica, o título, aliás, do livro de Salmos é a palavra hebraica Tehillim, que significa louvores. E, portanto, reflete que o principal propósito deste livro é, portanto, o louvor a Deus. Louvar a Deus. Louvar a Deus, exatamente. E louvar a Deus, nós podemos louvar a Deus quer nos bons momentos, quer nos maus momentos. E porquê? Bom, por uma razão muito simples. Não disse o apóstolo Paulo que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Então, estejamos numa fase positiva das nossas vidas, estejamos numa fase negativa, pois bem, sempre teremos razões, se nós quisermos, para louvar a Deus.
Porque mesmo nas provas, nas dificuldades, nas angústias, aliás, eu diria mesmo mais, e já falámos disto em lições anteriores, é muitas vezes nas angústias, quando falámos das angústias, as angústias são muitas vezes, digamos, o meio pelo qual o Senhor melhor pode trabalhar o nosso caráter. Sim, são nessas ocasiões que o Senhor se aproxima mais de nós e nós nos aproximamos mais dele. Perto está o Senhor, que é daqueles que têm o coração quebrantado, não é? Diz também o Salmo. Portanto, é muitas vezes quando nós temos o coração quebrantado, angustiado, estressado, para usar um termo mais correto, que nós sentimos mais intimamente e mais intensamente a nossa necessidade de irmos ao Senhor. E é nesses momentos que eu acredito, e eu falo por experiência própria, que nós mais crescemos. Porquê? Porque aí nós buscamos o Senhor mais intensamente, mais fervorosamente. Quando as coisas estão bem, pois bem, louvamos a Deus, mas não aperta tanto, digamos, a necessidade que nós sentimos de Deus. Então, o louvor a Deus é expresso nestes hinos de louvor, é tanto hinos que expressam alegria, como alguns que expressam tristeza e angústia. Okay? Muitas vezes Davi estava em grande angústia, isso é óbvio. Quando nós lemos alguns salmos de Davi estava mesmo angustiado, não é? E ele às vezes fala dos seus inimigos, que os teve, portanto, Davi não estava a inventar, portanto era um facto real. Davi tinha os seus inimigos, como nós temos hoje. Todos aqueles que querem ser de Deus e querem seguir o caminho de Deus vão inevitavelmente suscitar inimigos, quer queiramos, quer não. Agora, nós temos é que aprender com o Senhor como lidar com os inimigos. E a melhor forma de lidarmos com os nossos inimigos, imagina, isto não soa bem aos nossos ouvidos humanos, não soa, mas o Espírito Santo nos ajuda a compreender que esse é o caminho. É aquilo que o Senhor nos quer ensinar é que nós devemos amar os nossos inimigos. E quando eu digo amar, não quer dizer que nós temos que manter um relacionamento muito íntimo com eles. Não, eu não acredito que seja isso que Deus pede de nós. Amar é no sentido de não desejar mal, não os aborrecer, não os odiar, porque quando nós odiamos os nossos inimigos, nós estamos a fazer mal a nós mesmos, não é a eles. É desejar a salvação deles. Amá-los é desejar a sua salvação. Exatamente. Orar pela salvação deles, orar para que o Espírito isso mesmo. Para que eles vejam a luz e para que eles entrem no caminho certo. E fazer o que tiver ao nosso alcance para realmente eles Embora Davi muitas vezes, e temos que dizer isto também é bom da verdade, quando ele fala dos seus inimigos, ele quer é que Deus aplique a justiça retributória a eles. E isso muitas vezes acontece também. Portanto, Davi pedia que Deus castigasse os seus inimigos. E Deus um dia vai fazer isso. Mas atenção, isto que eu acabei de dizer não contradiz o que o irmão disse. Eu explico porque é que não contradiz. Porque a disciplina de Deus muitas vezes é uma disciplina que é redentora, não é? Portanto, quando Davi estava a pedir ao Senhor que fizesse, aplicasse, castigos aos seus inimigos, talvez no fundo do seu coração Davi até quisesse o bem dos seus inimigos, não é? Que eles se pudessem, ao apanharem a correção, ao apanharem a disciplina, pudessem se arrepender, não é? E pudessem assim encontrar a graça salvadora em Cristo. Muito bem, irmão. Aqui na lição do domingo, nós notamos então, é o que nós aprendemos, que não são apenas cânticos, mas são também orações. São orações cantadas, cantadas ou não. Portanto, são as duas coisas, orações e cânticos. E na lição do domingo aprendemos que realmente os salmos eram cantados, ou entoados, ou recitados em ocasiões especiais. Ou no lar, em casa, no culto da família, ou na sinagoga ao sábado, ou quando eles faziam aquela longa peregrinação dos sítios onde moravam 3 vezes por ano, quando se dirigiam a Jerusalém para as 3 principais grandes festas, não é? Eram 3 vezes por ano. Estes salmos eram cantados, eram recitados na viagem até Jerusalém. E depois eram cantados e recitados no próprio templo, no santuário. Então, havia toda uma... Já agora, essas 3 festas que o irmão indicou, portanto, e vem aqui também a referência, vêm referidas em Êxodo 23, 14 a 17, e portanto, e diz aqui o versículo 14, 3 vezes no ano me celebrareis festa, a festa dos pães asmos,
é mencionada no versículo 15, depois a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, mencionada no versículo 16, e também no versículo 16 a festa da colheita. Portanto, estas três festas eram muito importantes no ciclo Sabem que anual a de festa da festas. colheita, não se esqueçam que a festa da colheita é a festa do Pentecostes. Exatamente, exatamente. E então, portanto, estas festas eram, digamos, as mais importantes, não é? Portanto, lá está, associado a todas estas festas havia os louvores, havia as orações. E aqui na lição de domingo eu achei muito interessante. Aliás, confesso que há aqui certas coisas desta lição que são novas para mim, certas coisas técnicas aqui do livro de Salmos. E aparece aqui, por exemplo, os chamados cânticos dos degraus, também conhecidos como os cânticos de peregrinação. Na minha versão, numa versão que eu tenho, que é a Almeida Revista Atualizada, aparece cântico de romagem. Enfim, Sabem porquê? Sabem porquê? Porque era a romagem ou a peregrinação que eles faziam as tais 3 vezes por ano, dos sítios onde moravam, isso, até Jerusalém, para as 3 principais festas que Deus tinha instituído no povo judeu, não é? exatamente, Então, diz durante a aqui, peregrinação ou a romagem, eles cantavam. O povo exatamente. cantava, não é? Eu não sei se romagem é um termo muito usado aqui em Portugal, isto é um termo, creio que é mais usado no Brasil. Aqui em Portugal, creio que o termo mais conhecido é romaria, digamos. Ou Romaria. Romaria, né? É Que isso, é faz isso. nós associamos às festas católico-romanas, não é? Mas romaria quer dizer uma viagem, portanto, uma peregrinação, não é? E, portanto, do Salmo 120 ao Salmo 134, nesta versão diz cântico de romagem, cântico de romagem, cântico de romagem. Todos eles têm essa indicação em itálico, portanto, cântico de romagem. Eram, portanto, os tais cânticos de peregrinação. Depois havia também o chamado Alel egípcio, que era os Salmos 113 a 118. Depois o grande Alel, que era o Salmo 136, que eram cantados nas 3 principais festas anuais e também nas festas da Lua Nova e na dedicação do templo. Faltou dizer a lua nova, exatamente. E depois havia também o Alel diário, ou seja, que era pronunciado diariamente, que são os Salmos 145 a 150, que era incorporado nas orações diárias nos serviços matinais da sinagoga. Portanto, havia 2 principais serviços na sinagoga diariamente, era o serviço matinal e o serviço vespertino, e estas orações eram, portanto, incorporadas nesses serviços matinais. Portanto, Já agora um pormenor sim, sim, irmão. interessante. Sabem que, portanto, tal como nós dissemos, uma das festas em que estes hinos eram cantados era na Páscoa. E realmente isto aconteceu até com Cristo e os seus discípulos. Se nós abrirmos a Bíblia em Mateus no capítulo 26 e no versículo 30, a Bíblia diz-nos que Jesus, depois de comer a Páscoa com os discípulos, ele cantou um hino e saiu para o Monte das Oliveiras com eles. Então, qual foi o hino que ele cantou? Eu penso que até tenho aqui na minha Bíblia esse apontamento feito já há muitos anos, porque Ellen White foi levada em visão e viu até o hino que ele cantou. Deixa-me ver se eu tenho aqui esse apontamento. Mateus 26, 30. E já agora o texto diz o seguinte: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O evangelista Marcos também refere o mesmo. Marcos refere, portanto... Agora vou só abrir Salmos. Isto é uma curiosidade muito interessante. É em Marcos 14, 26. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O hino, que hino era? Pois, Olha, agora eu vou já dizer que eu sei que tenho aqui um apontamento qualquer. Eu, por acaso não estava a planear dizer isto. Ora, 103. Mas já agora um outro O irmão pormenor. faz como eu, tem notas, não é? Vou apontando a lápis, mandar coisas novas, vou apontando e a Bíblia torna-se uma enciclopédia, não é? Eu também, se não tiver a minha Bíblia, eu fico um pouco perdido, porque a minha Bíblia está toda cabulada, não é? Como costuma dizer. Pois, é isso, é bonito. Já agora, portanto, fiquem a saber, tal conforme diz a lição, e é verdade, o Salmo 113 e 114 era cantado antes da refeição da Páscoa. E o Salmo 115, 116, 117 e 118 era cantado após a refeição da Páscoa, não é? Portanto, Jesus cantou um destes, ou o 115, ou o 116, ou o 117, ou o 118. Vamos lá ver se eu tenho aqui... Ok.
cantado por Jesus depois da última ceia com os discípulos. Livro Educação, de Ellen White, página 166. Qual é? É o Salmo 116. Portanto, no livro Educação, página 166, diz que este salmo que Jesus cantou com os discípulos após a Páscoa, que é mencionado em Mateus 26:30, é o Salmo 116. Portanto, Já conforme agora, está. eu creio que seria bom nós lermos este. Não vamos cantar, que a gente não sabe a música dele, mas podemos ler. E o Salmo 117 também, e o Salmo 118 também. Eu tenho aqui esse apontamento, que Jesus cantou estes três. O 116, o 117 e o 118, considerado em Mateus como sendo um só. Portanto, Jesus cantou os três, provavelmente seguidos, como sendo apenas um só. Mas este é o apontamento que eu tenho aqui. Mas quem quiser confirmar, eu leio com mais atenção as citações dos salmos que Ellen White faz. Portanto, isto na edição antiga que eu tenho, na página 166, que é um livro de capa vermelha, de capa dura. Ok, vou ler então o Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Pois Então é. invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E isto aqui, o Senhor Jesus ia mesmo Estava passar por mesmo a isto. experimentar isto. Jesus Estava, estava a já estava a experimentar experimentar, esta mas no jardim do Getsémani ainda iria Isso. experimentar mais fortemente. Versículo 5. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Bom, isto certamente terá sido um grande consolo para Jesus, que sabia que iria morrer, não é? Isso mesmo. Ó Senhor, versículo 16, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. E já agora o Salmo 117, que é muito pequenino, só tem 2 versículos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Muito interessante Aqui sabermos... o versículo 6, já agora o versículo 6 do 118. Sim, irmão, pode ler. O Senhor está comigo, não te temerei o que me poderá fazer o homem. E depois o 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina. Uau. Portanto, eu já fiz isto há muitos anos, eu não fui ver se Ellen White faz referências aqui na página 166 do livro de Educação ao Salmo 116 a 118, mas pelo menos ao 116 podem ter a certeza que os dois cantou este salmo. E muito provavelmente também, só vendo o livro, isto como disse já foi há muitos anos, e que me veio à mente, portanto, o 117 e o 118. Portanto, imaginem Jesus Cristo a cantar isto com os discípulos, precisamente antes de, portanto, ser traído. E repare aqui o versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Exatamente. Isto deve ter dado um ânimo ao Senhor Jesus, porque ele bem precisava de ter esta certeza, não é? Para aquilo que iria enfrentar e que foi bem, bem duro. E quando o Espírito Santo o influenciou e inspirou Davi a escrever este salmo, foi já a pensar no sofrimento que Jesus teria quando ele viesse aqui à Terra. Porque é assim, irmão, muitos crentes passam... Reparem, eu costumo dizer que nenhum ser humano alguma vez viverá a profundidade e a intensidade daquilo que o Senhor passou. É impossível. Portanto, aquilo que o Senhor Jesus viveu em termos de angústia, portanto, nenhum ser humano alguma vez poderá passar, ou passou ou irá passar. Agora, apesar de estarmos bem longe desse nível de angústia que Jesus passou, pois bem, muita da nossa angústia é parecida, eu diria que é parecida, que é quando muito semelhante, não é?
Isso. semelhante, mas em menor intensidade, claramente. Isso não tínhamos a menor dúvida, não é? Embora por vezes, claro, na nossa percepção nos possa parecer muito forte, muito duro, mas eu acredito, mas acredito isso pela fé, que a intensidade que Jesus viveu foi muitíssimo superior àquilo Com que eu certeza. poderei viver. Isso Com não certeza. tenho a menor dúvida Com sobre isso e, certeza. portanto, isso está claro na minha mente. Mas muito do que nós, seus seguidores, seus discípulos, vivemos é semelhante. Diminuto, sim, numa escala bem reduzida, bem inferior, mas é semelhante. E por isso, estas palavras que foram um conforto para o nosso Salvador, também são um conforto para nós, obviamente, porque a natureza do conflito é a mesma, não é? O conflito é o mesmo, com as forças do mal, não é? Exatamente. E outro salmo, o Salmo 22, versículo 1, também foi outro salmo inspirado pelo Isso. Espírito Santo, que fez referência, muitos séculos antes, ao sofrimento que Jesus iria ter quando estivesse suspenso na cruz do Calvário. Certo. O Salmo 22, 1 diz: Deus meu, por que me desamparastes? Portanto, Jesus diz isso em Mateus, no capítulo 27, versículo 46, na cruz, mas ele está a citar o Salmo 22, versículo 1. Portanto, Eli, lama sabachthani. Portanto, que é, portanto, novamente Jesus citando um salmo, não é? Mesmo na cruz. E mais uma vez, essas palavras do salmista, Jesus as sentiu como aplicando-se totalmente a si. Exatamente. Agora, claro não que deixa de Jesus ser verdade que quando o salmista as escreveu, também lá está, experimentou. ele também experimentou. Isto. David também experimentou na sua vida. Houve momentos terríveis na vida de David. Exatamente. em que Não ele se sentiu certamente na completamente- intensidade que Jesus experimentou, mas também experimentou. Isso, completamente desamparado e perseguido, não é? Perseguido como um animal selvagem, não é? Ele sentiu-se completamente desamparado por vezes. Isso. Mas o Espírito Santo, portanto, fê-lo escrever isto e ao mesmo tempo em antecipação ao sentimento que Jesus Cristo teve na cruz do Calvário. Portanto, é assim. Portanto, o livro dos Salmos contém muitas profecias também sobre o futuro, sobre a vida de Cristo. Lembram-se daquilo que Jesus disse quando ressuscitou e falou com os discípulos? Convinha que se cumprisse o que de mim está escrito aonde? Isso. Nos Salmos. Então, o que é que isto quer dizer? Que os Na Salmos lei, nos profetas contêm... e nos salmos. Lei, profetas e nos Salmos. O que é que isto quer dizer? Que os Salmos, inspirados pelo Espírito Santo aos salmistas que os escreveram, portanto, contêm referências à futura vida de Cristo, séculos mais tarde, quando Jesus viesse à Terra. Foi há cerca de 2000 anos atrás. Portanto, os Salmos falam da vinda e da primeira e da segunda vinda de Jesus, não é? E da sua morte. Esse texto que o irmão falou está em Lucas 24, 44. O Senhor está a dialogar com os discípulos, com os dois discípulos que encontrou no caminho para Emaús, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Portanto, os Salmos não é apenas pedidos de ajuda a Deus, não é apenas louvor a Deus porque estamos felizes e contentes. Não também é, apenas... mas não só. Não só, também é, mas não só. Portanto, é também profecias sobre a primeira vinda de Jesus Cristo, que foi há 2000 anos, não é? Então, isto é bonito como o Espírito Santo em antecipação fez este trabalho todo na mente dos salmistas, não é? Exatamente. Principalmente Davi, que foi o que escreveu mais salmos. E por falarmos em Davi, irmão, podemos já abordar aqui o conteúdo da lição de segunda-feira, portanto, que embora ele tivesse um papel... Já agora um pormenor. Há pessoas que poderão ler isto e ficar um pouco confusos na lição de domingo, quando a lição menciona o Alel, o louvor, portanto, egípcio, chamado o Alel egípcio. Portanto, que é, portanto, os Salmos 113, 118. 118. Exatamente. Porquê é que se chama egípcio? Porque são salmos que relatam aquilo que aconteceu com o povo de Israel quando eles saíram do Egito, liderados por Moisés, até se estabelecerem em Canaã. Exatamente. Por isso é que se chama egípcio, que refere-se a essa experiência do povo de Deus no passado. Ao êxodo do Egito. Exatamente. É isso mesmo. Então, segunda-feira. Muito bem. Então, aqui na lição de segunda-feira, fala, portanto, que o rei Davi é o nome que aparece no título da maior parte dos Salmos, sem dúvida, portanto ele é o principal autor do livro de Salmos, não é o único, como já dissemos, mas é o principal. Ele teve certamente um papel ativo na organização da liturgia do culto de Israel
E interessante, aqui no livro de 2 Samuel 23:1, ele é chamado o mavioso salmista de Israel. Já agora, esta palavra não é muito conhecida, pelo menos aqui em Portugal. Fica suave, suave. Mas mavioso, portanto, noutra versão diz suave, o suave Suave. salmista de Israel. Isto para mim, eu fui ver no dicionário a palavra mavioso, atenção, não confundir com mafioso. Mavioso, com V, não é com F. Mavioso, não é? Quer dizer, portanto, carinhoso, terno, afável, amável, melodioso, que se caracteriza pela brandura e suavidade. Ora, isto veio-me trazer um pensamento à mente, irmão, que foi o seguinte: se o rei Davi foi o principal compositor dos salmos que nós encontramos no livro de Salmos, e se ele foi considerado como sendo um salmista mavioso, sendo que a palavra mavioso é tudo isto que eu acabei de indicar, então quer dizer que as músicas que ele compunha, os hinos que ele compunha, eram quê? Eram músicas suaves, brandas, afáveis. Não era aquela música estridente, barulhenta, cheia de rocada, não é? Que põe todas as pessoas com os cabelos em pé, pelo menos a mim, os poucos cabelos que eu ainda tenho. Portanto, não era uma música estridente, não era uma música perturbadora, não era uma música rítmica, portanto, era uma música suave. Por isso é que ele foi considerado como sendo o salmista, o suave salmista. Porque aquilo que ele compunha... 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Portanto, isto para mim só tem uma interpretação. O facto de aqui Samuel ter chamado o salmista de mavioso, portanto, indica que tudo o que ele compunha, tudo o que saía da sua autoria, eram melodias, eram hinos, eram cânticos que eram suaves, que eram melodiosos, ou seja, que tinham melodia, não é? Eu não sou um especialista em música, eu tenho que deixar isto bem claro, mas o meu ouvido, e aliás, cada um de nós tem sensibilidade, eu imediatamente deteto quando uma coisa me soa bem ao ouvido e quando é agressivo, que não soa bem, não é? Portanto, eu acredito que todos estes hinos todos estes salmos que eram hinos cantados, eram muito agradáveis ao ouvido. Agradáveis, exatamente, agradáveis ao ouvido, porque eram melodiosas, suaves. Portanto, isto para mim é uma indicação poderosíssima do tipo de música que nós devemos cantar hoje em adoração a Deus, ou em expressão dos nossos sentimentos. E como nós sabemos, há uma tendência crescente para introduzir música barulhenta, música batida, música rítmica. Essa música, desculpem-me de dizer, mas para mim essa música não é uma música que possa provir de Deus e muito menos levar a Deus. Portanto, ou dizer ao contrário, portanto, ela não leva a Deus e muito menos provém de Deus, não é? Porque, não, isso cria, eu diria, causa mesmo um traumatismo na mente das pessoas, ao passo que aquela música que é suave, que é melodiosa, isso dá-nos inspiração, dá-nos um sentimento de bem-estar, de satisfação, acalma-nos, ao passo que há outra música que nos excita, que nos põe inquietos, que nos põe perturbados. Portanto, a música que eu acredito que saiu da pena do rei Davi era uma música melodiosa, porque ele é chamado de mavioso salmista. Exatamente. A influência deste tipo de música é de grande alcance e no caso da história do povo de Israel, quando eles cantavam estes hinos, teve um resultado de libertar a nação da idolatria, sempre que eles os cantavam. Então era para ser usado no santuário, nas viagens, nas jornadas até ao altar nacional em Jerusalém, era também nas festas anuais que eram cantados, e isto ajudava o povo a manter o seu pensamento em Deus. E Ellen White diz que, assim como os filhos de Israel nas suas jornadas pelo deserto alegravam as suas viagens com a música de cânticos sagrados, também Deus ordena aos seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Há poucos meios mais eficazes para fixar as palavras de Deus na memória do que repeti-las cantando. Isso. E este cântico tem um poder maravilhoso, subjuga a natureza rude e inculta, aviva o pensamento, desperta a simpatia e promove a harmonia na ação e bane a tristeza e os maus pressentimentos que destroem a coragem e enfraquecem o esforço. Isto é um dos comentários que vem, um dos comentários de Ellen White na lição de domingo. Ok.
Muito bem, irmão, muito bem, obrigado. Agora, os salmos, como nós já dissemos anteriormente, não foi só Davi que compôs os salmos foram também compostos por levitas. Sim, Então a Bíblia menciona alguns deles, por exemplo, Asaf, Asaf, os filhos de Coré, sim, Emã, Etã, e certo, depois existem ainda dois salmos cantados ou compostos por Salomão, que por são o Salmo Salomão, 72 e o 127, portanto, e há filho de um Davi, também composto por Moisés, por é Moisés, o que é o Salmo Salmo 90, 90. O exato, 90 foi Moisés que o fez, o 72 e o 127 foi Salomão. exato. Depois temos o Emã, o Etã, os filhos de Coré, Asaf e Levitas. Os filhos de Coré, já agora, para esclarecer alguma dúvida que possa surgir, este Coré é aquele que foi engolido quando Deus fez abrir a terra, na rebelião de Coré, Datã e Abirão. Pois, Portanto, Coré morreu, mas os filhos dele continuaram ao serviço do Senhor como levitas, portanto, no tabernáculo, no deserto, enquanto eles viajaram durante os 40 anos no deserto. E os filhos deste Coré faziam também salmos. Portanto, o Senhor inspirava os filhos de Coré para fazerem salmos e, por exemplo, que salmos são? É o Salmo 42, escrito pelos filhos de Coré, o Salmo 44, 45, 46, 47, 48 e 49, o 84 e 85 e o 87 e 88. Portanto, os filhos deste homem que foi engolido pela terra como castigo da sua rebelião contra Moisés. Portanto, são vários, realmente, as pessoas foram inspiradas por Deus para compor alguns destes salmos, sem ser Davi. agora, como faz todo o sentido, portanto, os autores destes salmos eram obviamente músicos, cantores, Eram não é? músicos. Portanto, e Davi era músico, não é? Porque ele tocava a sua harpa, não é? Dedilhava a sua harpa. Aliás, ele até dedilhou a harpa junto de Saul, não é? E Saul ficava mais calmo. Exatamente. É óbvio, portanto, que estas pessoas, portanto, tinham o dom para a música, não é? E aqui é importante também referir que nem todos nós temos os mesmos dons, portanto, Deus dá dons diferentes a cada um e nós devemos estar satisfeitos com os dons que nós temos e não invejar os dons que outras pessoas possam ter. Pelo contrário, regozijar-nos também no... Olhem, por exemplo, eu confesso, eu não tenho dom para a música. Isso, não tenho problema nenhum em dizer isso, mas aprecio música. Não quando eu digo que não tenho dom, não tenho dom para compor. Não, nunca tive essa... tocar, exato. Nunca tive essa inclinação, confesso. Gosto de cantar, quer dizer, gosto de cantar... Canto na congregação, sobretudo, não é? E cá em casa... A minha esposa tem o dom para a música, ela foi organista, portanto, em duas igrejas, depois veio a época em que se começou a usar os CDs e o inário pela internet, pronto, isso acabou um pouco, mas a minha esposa tem inclinação para a música e o meu filho, o Filipe, também tem inclinação para a música, ele aprendeu sozinho a tocar a viola, não essas músicas barulhentas como a gente ouve, que é não, é músicas maviosas. As músicas maviosas, e ele dedilha a guitarra como se fosse uma harpa, se fosse uma harpa, não é? Então são músicas maviosas, são músicas agradáveis, a gente sente-se bem, a gente sente-se elevado para o céu. Portanto, o dom passou da mãe para o filho, mas eu não tenho, de facto, não tenho... Mas gosto de música. Estava eu a dizer, mas eu aprecio quem tem este dom, aprecio, e sobretudo aqueles que usam o dom da música para compor realmente este tipo de música melodiosa, eu aprecio muito. Olha, eu posso dizer que, por exemplo, o dom do canto, enfim, talvez eu seja suspeito, também, não é, por ter nascido em África, mas para mim as vozes mais lindas no mundo inteiro são as vozes dos africanos. Eu gosto muito, e não digo agradável, isto. É muito agradável. Eu gosto tanto. Irmãos, eles têm um dom natural para a maior parte deles. Eu lembro de ter estudado um ano letivo no colégio Elderberg College, na África do Sul, e às vezes várias vezes da janela do meu quarto via alguns grupos de alunos lá do colégio, africanos, que vinham do refeitório e depois eles começavam ali a dar sinais uns aos outros e ali no meio da rua começavam a cantar, digamos em 3, 4. Uau, eu ficava encantado a ouvi-los. Eu também fico... maravilhoso, eles têm uma voz sonante, têm sonoridade e depois exprimem... Eles exprimem pelos gestos, pelo seu faces, aquilo que estão a cantar.
eu digo sinceramente, e não estou a dizer isto, não estou a exagerar, portanto, se isto não fosse verdade eu não o diria, simplesmente, não é? Ficava Eu sempre calada, gostei de ouvir mas gosto muito das vozes dos africanos, muito cantados mesmo. por africanos, eu sempre gostei muito de ouvir. Fico tocado, gosto, produz algo em mim, portanto sinto-me na presença de Deus, não sei bem explicar, pronto, mas é Olha, realmente como o irmão diz. ainda hoje ouvi no YouTube um grupo coral adventista da Tanzânia. Uau! Eu fui até ao céu. Tão Sim, lindo, tão sim, lindo. E lembro quando eu vivia em Angola, havia um coro que era muito lindo, todo ele composto por africanos, mas era dirigido pela esposa de um pastor, recordo-me, o pastor Daniel Cordas. Era o coro do Instituto do Bongo, da Missão do Bongo, da Missão Adventista do Bongo. Uau, que coro tão lindo! Absolutamente maravilhoso. Se algum irmão em Angola me está a ouvir, pois bem, encorajo, se tiver o dom da música, irmão ou irmã, pois bem, cultive esse dom pela graça de Deus e use esse dom para a honra e glória do Senhor. Porque eu acredito que a maior parte dos africanos tem mesmo o dom para a música. Claro que há outras pessoas de outros continentes que também têm vozes bonitas, como é evidente, não é? Não estou a excluir isso. Mas para mim pessoalmente, eu ponho no topo, digamos, do pódio as vozes dos africanos. É um dom natural que o Senhor nos concedeu. Aliás, exatamente. aqueles negros espirituais não é, são famosos Também, também. porque eram cantados por negros que Sim, viviam a dura vida da escravidão, e sim, eles punham naqueles cânticos, digamos, a sim, expressão daquilo que estavam a viver na pele. é Mas isso. daqueles lábios saíram músicas tão lindas, tão Sim, encantadoras, tão inspiradoras que é não tenho a mesmo. menor dúvida que foi mesmo Deus que inspirou É. essas almas, portanto, que estavam a viver a luta, a opressão, a exprimir, portanto, em cântico aquilo que lhes ia na... Uau, que coisas lindas, maravilhosas. Enfim, muito bem. Já agora gostaria de salientar um pormenor interessante. Davi, na sua juventude, ele compunha estes cânticos, estes salmos. Depois dele ser ungido como rei, depois dele ser ungido por Deus, os cânticos que ele compôs foram mais maravilhosos ainda do que aqueles que ele fazia antes de ser ungido como rei. Pois, E os irmãos sabem que ele foi ungido como rei, ele não foi logo para o trono, sim, ele não se sentou no trono, ele voltou à vida de pastor, pois. esperando que Saúl deixasse de ser rei Isso. para então ser ele. E Portanto, ele ele foi andava muitas ungido, vezes fugido de Saúl. ele andava, exatamente, portanto, mas ele continuou no início a sua vida de pastor. Ele foi ungido como rei, mas continuou como pastor. E ele, depois dessa unção, os salmos dele foram maravilhosos. Há aqui um E texto de Ellen compreende-se, White, irmão, bem nas porque lições. recebeu uma unção maior. Tinha É, agora digamos, uma medida maior do Espírito Santo, pois, não é? pois. É bonito saber isto. É, Eu vou ler um texto que se encontra aqui nos comentários à lição desta semana, na parte de segunda-feira, que diz: Davi, na beleza e no vigor da sua juventude, estava a preparar-se para assumir uma posição elevada entre os mais nobres da terra. Os seus talentos, para a música e para compor, para tocar e para compor, como dons preciosos de Deus, eram usados para exaltar a glória do doador divino. As suas oportunidades para a contemplação e meditação serviam para o encher daquela sabedoria e piedade que o tornavam amado de Deus e dos anjos. Contemplando as perfeições do seu Criador, desvendavam-se perante a sua alma mais claras concepções de Deus. Eram esclarecidos assuntos obscuros, aplanadas dificuldades, harmonizadas perplexidades, e cada raio de nova luz causava novas explosões de júbilo e mais suaves antífonas de devoção para a glória de Deus e do Redentor. O amor que o movia, as tristezas que o assediavam, os triunfos que o acompanhavam, tudo era assunto para o seu pensamento ativo. E ao ver o amor de Deus em todas as providências da sua vida, o seu coração palpitava com mais fervorosa adoração e gratidão a Deus. E a sua voz soava com mais magnificente melodia, a sua harpa era dedilhada com alegria mais exultante, e o jovem pastor avançava de força em força, de conhecimento em conhecimento, pois o Espírito do Senhor estava com ele. Patriarcas e Profetas, página 586, edição da Publicadora Servir. muito Portanto, isto lindo. era a juventude de Davi, era assim, não é? Então, é assim que surgiram, portanto, a grande maioria dos salmos que nós temos, não é?
Muito bem. Agora, na lição de terça-feira, fala aqui, isto é uma, digamos, de todas as lições desta semana, é talvez aquela com pormenores mais técnicos, mas nós queremos partilhar isto também com os irmãos. Portanto, diz aqui que os salmos fazem com que a comunidade de crentes tenha consciência da totalidade da experiência humana, isto é o que eu disse, e demonstram que os crentes podem adorar Deus em todas as fases da vida. E nesses salmos encontramos, há aqui 6 tipos que são mencionados. E o primeiro tipo são os hinos que exaltam Deus pela sua majestade e poder na criação, pelo seu governo real, pelo seu juízo e pela sua fidelidade. Outro tipo de salmos são salmos de agradecimento, que expressam profunda gratidão pelas abundantes bênçãos de Deus. Depois, há outro tipo de salmos, são salmos de lamentos, não é? E não estamos a falar das Lamentações de Jeremias, que é um livro à parte. Portanto, dentro dos salmos temos salmos de lamentos, que são sentidos clamores a Deus pedindo libertação dos problemas. Dos problemas, pois. Ok? Depois, outro tipo de salmos são os salmos de sabedoria, que providenciam orientações práticas para uma vida reta. Depois temos salmos reais que têm a ver com realeza, portanto, que apontam para Cristo, que é o soberano Rei e libertador do povo de Deus. E, finalmente, o sexto grupo de salmos são os salmos históricos, que relembram o passado de Israel e destacam a fidelidade de Deus e, por outro lado, a infidelidade de Israel, para ensinar às gerações futuras a não repetirem os erros dos seus antepassados, mas a confiarem em Deus e a permanecerem fiéis ao seu concerto. Portanto, esta panóplia muito diversificada de salmos que nós encontramos, volto a dizer, portanto, isto toca todos os aspectos da existência humana. Todos. Não há nada que fique de fora. Nada mesmo. Já agora está aqui um comentário também na lição desta semana, nos comentários dela, não é? Portanto, eu estou a ler daqui, portanto, comentários dela, não é? Sim. Ok? Portanto, eu estou a ler daqui e no comentário da terça-feira diz: os salmos de Davi passam por uma série completa de experiências. Isso, é isso mesmo. Passam por uma série completa de experiências, desde as profundezas da culpabilidade consciente e da condenação própria, até à fé mais sublime e à mais exaltada comunhão com Deus. O registro da sua vida declara que o pecado apenas pode trazer ignomínia e desgraça, mas que o amor e a misericórdia de Deus podem alcançar as maiores profundidades. Que a fé erguerá a alma arrependida para que participe da adoção de filhos de Deus e de todas as declarações contidas na sua palavra. Esta é um dos mais fortes testemunhos da fidelidade, da justiça e da misericórdia de Deus no seu concerto. Também gostei muito de ler isto. Portanto, alcança, como o irmão diz, os salmos são também históricos, pronto, têm sabedoria, não é só lamentações, não são só clamores, não são só agradecimentos, não é só louvor a Deus, é também históricos para ensinar os erros que não se devem fazer, não é? O caminho que Deus quer, e a sabedoria para questões práticas da vida também. Certo. Isto realmente é bonito. E depois há aqui os aspectos poéticos, não é? Isso. O irmão pode referir esses aspectos poéticos. Portanto, são aqui quatro aspectos poéticos muito interessantes, que não se perderam na tradução. Portanto, são maneiras de compor os salmos de modo a salientar as coisas que lá estão escritas. Então, a lição fala-nos, pelo menos aqui em 4, é o paralelismo, a imagística, o merismo e os jogos de palavras. O que é o paralelismo? O paralelismo são combinações de palavras, frases ou pensamentos para salientar ou ajudar a compreender o sentido. Por exemplo, no Salmo 103:1, bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Alma e tudo. Portanto, aqui o paralelismo é com a expressão... dizer que não é só a alma, é todo o seu ser, corpo, alma e espírito, deve louvar a Deus. A imagística usa uma linguagem figurativa para apelar aos sentidos. Por exemplo, quando o Salmo diz que Deus é um refúgio e que Deus, portanto, é descrito como a sombra, o refúgio em Deus é descrito como a sombra das suas asas. Portanto, Deus não tem asas, mas... tal como usada esta imagem para captar um impacto na nossa mente. Para captar o impacto. O merismo expressa a totalidade. Portanto, usa um par de partes contrastantes, como por exemplo dia e noite. Não é? A ti tem clamado de dia e de noite. Isto chama-se merismo, expressa a totalidade. E depois há os jogos de palavras, como por exemplo Elohim e Elilim. Elohim significa Deus, não é? Às vezes é traduzido por anjos, mas pronto.
ou deuses, às vezes é traduzido também por deuses, conforme o contexto em que esta palavra é usada no Antigo Testamento, e Elilim, que significa ídolos. Então, e o Salmo, por exemplo, Claro, o estas duas Salmo, palavras na nossa língua, Deus e ídolos, não estão muito longe, não têm sonoridades completamente no diferentes. hebraico No faz hebraico sentido, são, porque Elohim e Elilim soa, soa portanto, quase parecido. parecido. Exato. Então, há jogos de palavras em que utilizam um som de palavras que é quase idêntico, mas que contrasta realmente Deus como Elohim com os ídolos que são Elilim, não é? Então, e depois ainda encontramos uma coisa que já muitos irmãos ao longo dos anos me perguntaram, porque é que nos Quer salmos dizer a de vez em palavra quando selá. aparece lá a palavra selá? E aquilo faz muita confusão. Então, o selá é um interlúdio, é uma pausa, é uma paragem. Portanto, há ali uma pausa, uma paragem de uns segundos ou de um minuto, e depois então continua-se a cantar o que vem então no versículo seguinte, Ou não até pode é? ser uma mudança do acompanhamento musical, não é? Mudança de instrumento, Isso. mudança de acompanhamento musical, portanto, Isto quem é selá é músico uma paragem. certamente saberia explicar isto muito melhor, não é? Mas às vezes, por exemplo, numa orquestra, por exemplo, há um momento em que certos instrumentos estão a tocar, depois há uma pausa, depois outros Isso. instrumentos começam a tocar e os outros calam-se, não é? Portanto, pode ser isso. E o selá, portanto, marca essas mudanças. O interlúdio, O exatamente interlúdio, a tal exatamente. pausa. Muito bem, irmão, vamos para a lição de quarta-feira. Vamos falar agora nas orações. Portanto, nós vimos que os salmos são cânticos, mas também dissemos que são orações. E agora vamos falar, portanto, um pouco mais nessas orações. E diz aqui que a voz nos salmos é a de Deus misturada com a do seu povo. Ou seja, os salmos assumem a dinâmica de uma vívida interação com Deus. Ou seja, o que é que os salmos exprimem? O relacionamento do ser humano com o seu Deus, com o Deus Criador. E nós vemos aqui, por exemplo, os salmistas dirigem-se a Deus pessoalmente, como meu Deus, expressão usada muitas vezes, outras vezes, ó Senhor, outras vezes, meu Rei. Frequentemente os salmistas imploram a Deus, dá ouvidos, por exemplo, no Salmo 5.1, ouve a minha oração, Salmo 39.12, olha, Salmo 25.18, acode-me, Salmo 102.2, salva-me, Salmo 6.4. Portanto, são claramente expressões de alguém que está a orar a Deus. Exatamente. Portanto, O interessante aqui, que a lição nos foca em quarta-feira, é que estas orações são inspiradas pelo Espírito Santo. Estas orações ou estes cânticos ou estes salmos, já o dissemos na lição de sábado, mas agora volto a repetir esta ideia aqui na lição de quarta-feira. E a lição pede até para lermos 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 e 2, onde Davi diz que o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. É interessante. E a sua palavra está na minha língua. 2 Samuel 23, versículos 1 e 2. Portanto, o próprio Davi sentia, reconhecia que realmente o Espírito do Senhor estava com ele e falava através dele. certo. E falava também, por conseguinte, através dos seus cânticos. E a palavra de Deus estava na língua de Davi. Portanto, os louvores e as ações de graças e as orações que estão nos Salmos são a voz de Deus, são inspirados por Deus, não é? E isto é muito importante. E realmente, nestas orações, nestes salmos, que também são orações, nós vemos que isto que acontece aqui acontece também com os cristãos, acontece também com o povo de Deus ao longo dos séculos, Muito porque bem. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz que o Espírito ajuda as nossas fraquezas quando nós oramos a Deus. Isso mesmo. Então, quando nós sentimos uma necessidade grande de nos aproximarmos de Deus, é o Espírito de Deus que coloca essa necessidade no nosso coração. E depois, quando estamos a orar em joelhos, as palavras que surgem, se o nosso desejo é realmente temos fome e sede de Deus, temos fome e sede da presença de Deus, aquilo que nós dizemos ou que sentimos nesses momentos é também inspirado pelo Espírito. É o Espírito de Deus que coloca a nós as palavras. Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 e 27, Isso. diz que nós não sabemos como havemos de pedir. Então, se nós não sabemos como havemos de pedir, quando nós pedimos, essas palavras são ditadas por quem dentro Isso. de nós? Pelo Espírito Santo, não é? O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. E o Espírito Santo diz, este versículo 26 e 27, que intercede por nós. Então, se intercede por nós, significa que o Espírito Santo está a fazer dentro de mim aqueles sentimentos que eu coloco na minha oração. É assim que o Espírito Santo intercede
por nós. Aqueles sentimentos que eu coloco, é Ele que coloca dentro de mim. E depois diz, com os gemidos inexprimíveis, aqueles sentimentos que nós sentimos quando sentimos realmente a grande necessidade de Deus, esses gemidos, aquilo que a gente sente que não conseguimos às vezes exprimir por palavras, é também o Espírito Santo que está a atuar dentro Sabe, de irmão, nós. eu às vezes considero o Espírito Santo como sendo um tradutor. Nós falamos uma Pois é. língua estranha, o Espírito Santo Pois é. percebe e depois traduz pelas palavras dele e leva até ao trono da graça, até ao Senhor, até ao Pai, Exatamente. ou até Cristo. Então, reparem, uma outra imagem que pode talvez ajudar a compreender isto. Imagine uma criança que ainda não fala muito bem, não é? Que troca as palavras, não diz as palavras bem, mas os Isso. pais já compreendem porque lidam, não é? De perto com a criança e então sabe o que é que a criança quer dizer. Imaginem que os pais estão com essa criança junto de alguém e a criança fala para essa pessoa, mas a pessoa não percebeu. Então Pois, o pai é. ou a mãe está ali para servir de intérprete, para dizer à Tá. outra pessoa, olha, o meu filho quis dizer isto, ou a minha filha quis dizer aquilo, não é? Pois bem, como o Espírito Santo está permanentemente connosco, ele conhece-nos e sabe quais são os anseios do nosso Isso. coração. E então ele vai e traduz em melhores palavras, porque nós dizemos as palavras todas atabalhoadas, mas o Espírito Santo faz com que nós possamos dizer melhor. E, para além disso, eu creio que depois ainda leva o discurso mais bem feito, isto é uma imagem Sim. minha, Isso. até ao trono da isso. graça, não é? É isso, porque reparem, o que são os salmos? Se são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, são palavras, portanto, muito bem escolhidas, são muito bem escolhidas para transmitir uma ideia, um ensino, um pensamento, um sentimento. Aquelas palavras foram escolhidas pelo Espírito Santo, não é? Olha, vou-lhe dar ainda outra imagem. Houve uma irmã que aqui há algum tempo atrás me pediu se eu poderia rever um texto que ela escreveu que exprimia aquilo que lia no seu coração porque queria publicar aquilo. E então ela pediu-me se eu podia ler para achar que se aquilo estava bem ou se necessitava de correção. E eu respondi-lhe, olha irmã, o texto está muito bom no conteúdo, era levar aqui uma revisão na forma ortográfica, nas palavras, para ficar mais... E ela pediu-me se eu poderia fazer, então eu fiz. Ela ficou encantada. Ou seja, o que é que eu fiz? Eu não mudei o conteúdo, ou seja, o conteúdo ficou intacto, mas mudei a forma. Ou seja, Isso. pus numa forma ortográfica, numa forma estilística, sintática, que, portanto, que estava, digamos, correta de acordo com as normas gramaticais, não é? Porque havia lá algumas gralhas ortográficas, havia... E, portanto, quem fosse ler aquilo, ao ver a forma não tão bem escrita, podia não ver a beleza do conteúdo, Sim. não é? Porque o conteúdo Sim. era belo, belíssimo. Então eu acredito que o Espírito Santo faz o mesmo connosco. Nós somos atabalhoados na forma de dizer as coisas, de exprimir. A gente muitas vezes nem sabe como exprimir, mas o Espírito Santo nos ajuda e quando apresenta a mensagem diante de Deus, aquilo está num texto lindíssimo, perfeito. Sim, É o nosso assistente. Eu tenho sentido ao longo dos anos que, por exemplo, em certas situações em que eu desejo muito estar com Deus, e quando estou a orar, eu sinto que há palavras que vêm, há frases que são feitas dentro de mim, às vezes em pensamento, não são audíveis, e eu sinto que aquelas palavras e aquelas frases são originadas, são ditadas, são criadas dentro de mim pelo próprio Espírito de Deus. Isso. Eu sinto isso, eu tenho essa percepção, eu tenho essa sensação. É algo especial, é algo, eu não sei explicar, não sei definir, mas sinto que é ditado, e é bonito, é belo, são frases belas, são frases do coração. Eu compreendo, irmão, tão bem. Em que nós derramamos a nossa alma diante de Deus, e parece que sai a frase tão linda, tão bonita, tão perfeita, tão submissa, tão com uma rendição tal, mas tão, não sei explicar. Eu acho que... Olha, irmão, eu compreendo porque eu revejo-me nas suas palavras e vou-lhe dizer, sabe, eu gosto de escrever. Lá está, eu há bocado disse que não tinha dom para a música, mas tenho dom para a escrita. Escrever. Acho que tenho. Pelo menos eu gosto de escrever.
Porquê? Porque eu, através da escrita, eu acho que me consigo exprimir melhor, porque dá-me tempo para eu refletir, para eu compor as ideias, para eu explanar. Para aperfeiçoar a frase, Isso. para aperfeiçoar a frase e a sequência. Eu estou a escrever e eu não escrevo e deixo escrito. Não, eu venho atrás, eu leio, eu releio, eu muitas vezes mudo as palavras, eu mudo as vírgulas. Ou seja, eu faço uma série de malabarismos com as palavras ali, até aquilo me parecer bem. E depois do texto todo estar escrito, volto a reler e às vezes a modificar ainda. E às vezes já depois de publicado, por exemplo, estou a falar, por exemplo, de posts que ponho no meu perfil pessoal de Facebook, às vezes ainda vou lá à secção de editar e vou corrigir alguma coisa que detetei já a posteriori. E vou-lhe dizer uma coisa, irmão, isto é a verdade. Eu às vezes escrevo coisas e eu leio aquilo que escrevi e eu disse, como é que eu fui capaz de escrever isto? Pois, exatamente. Não, é o Espírito Santo que eu nos dou ajuda. glória a Deus. Bom, eu também nunca escrevo nada sem antes me ajoelhar e pedir ao Senhor que me oriente. Isso eu faço sempre. Então eu digo, Senhor, e muitas vezes o Senhor coloca-me a mim uma ideia e às vezes, uau, esta ideia é brilhante. Uau, eu nunca tinha visto a conexão entre isto e aquilo. E depois eu peço ao Senhor, Senhor, tu deste-me a ideia, eu acredito que esta ideia veio de ti. Agora ajuda-me a exprimir esta ideia da melhor forma, para que possa ficar clara àqueles que irão ler. E depois eu estou a escrever e é o Senhor que me ajuda ali a saber como explanar, como concatenar as ideias, que eu até fico admirado, quer dizer, eu já sei que a glória é para Ele, não é para mim, não é? Mas é o Senhor claramente que nos inspira e eu acredito que com os autores bíblicos foi a mesma coisa, o Senhor deu-lhes ideias, não é? E depois eles, por palavras suas, escreveram, mas mesmo aí o Espírito Santo também os inspirou, os dirigiu ao escrever o que escreveram. Eu tenho, por exemplo, coisas escritas, portanto, umas a lápis, outras a caneta, de quando eu tinha para aí 14 ou 15, 16 anos de idade. E eu às vezes vou lá e vejo aquilo que está lá nas minhas pastas, eu começo a ler aquilo e digo, mas como é que eu consegui escrever isto que está aqui? Eu não sei explicar. Eu não sei. Mas está lá, e aquilo está tudo muito bem explicadinho, uma sequência muito bonita, e eu não sei como é que consegui. Hoje olho para trás e não sei, portanto, sinto que realmente Deus na altura estava, portanto, a guiar-me para eu escrever aquele... E toda a glória deve ser dada ao Senhor a Deus, e não a nós mesmos, porque isso é a mesma prova que o Senhor nos orienta e muitas vezes, passado algum tempo, às vezes até se passam anos e eu vou ler aquilo que escrevi já há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos e aí eu digo, uau, mas como é que eu consegui escrever isto? É fantástico. Ok, irmão, vamos passar... Há aqui 3 textos que força, eu irmão, força. também com os irmãos, portanto, nos comentários de quarta-feira, e que diz assim, isto a propósito das orações e orações inspiradas. Apresentem as vossas petições perante o trono da graça. E roguem pelo Espírito Santo. Deus garante cada promessa que fez. Com a Bíblia nas mãos, digam: fiz como dissestes. Apresento agora a tua promessa. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas 11:9. Precisamos não só de pedir em nome de Cristo, mas também pedir por inspiração do Espírito Santo. Realmente há qualquer coisa ainda que nos falta, não é? Na nossa vida, na nossa devoção diária. Deus deleita-se em atender essas orações. Quando preferimos uma oração com fervor e intensidade, em nome de Cristo, há nessa mesma intensidade o penhor de Deus de que Ele está prestes a atender a nossa súplica muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. É isso. Está, portanto, nos comentários de quarta-feira, que é a parábola de Jesus, página 93. Jesus foi encontrado muitas vezes a orar. Retirava-se para os bosques solitários, para as montanhas, a fim de estar ali e levar as suas súplicas ao Pai. Terminados os trabalhos e cuidados do dia, enquanto os cansados buscavam o repouso, Jesus dedicava tempo à oração. Não queremos desencorajar a oração, pois entre nós ora-se e vigia-se muito pouco. E poucas orações são feitas com entendimento. Orações fervorosas e eficazes poderão ser feitas a qualquer momento e nunca fatigarão alguém. E aqui embaixo diz, é quando nos encontramos em circunstâncias difíceis que Ele revela o seu poder e a sua sabedoria em resposta à humilde oração. Confiem nele como o Deus que ouve e que responde à oração. Ele revelar-se-vos-á como alguém capaz de socorrer em todas as emergências. Ciência do Bom Viver, página 138 e 139. Isto é a palavra de Deus
e nós temos muito benefício de lermos não só a Bíblia, mas como também o Espírito de Profecia. Eu sempre obtive muito benefício ao longo dos anos em ler o Espírito de Profecia juntamente com a Bíblia. E eu leio isto para que os irmãos vejam, aqueles que ainda não estão habituados a ler os comentários, para que vejam a beleza, para que sintam realmente a profundidade do Espírito de Deus e comecem a comprar os comentários da Escola Sabatina e leiam, porque realmente enche a nossa alma, enche a nossa alma, e é realmente proveitoso, é uma bênção espiritual muito grande para o estudo da nossa lição. Muito obrigado, irmão. Ok, vamos entrar na reta final da nossa lição e, portanto, vamos para as lições de quinta e sexta. Na lição de quinta fala do mundo dos salmos. Pois bem, o mundo dos salmos, já dissemos isto, mas repetimos, está totalmente centrado em Deus. Procura submeter a Deus em oração e em louvor todas as experiências da vida. Cá está, todas as experiências da vida. Não há nenhuma experiência que não seja abarcada neste livro. Deus é o soberano Criador, o Rei e Juiz de toda a terra. Ele providencia todas as coisas para os seus filhos, por isso devemos confiar nele em todas as situações. E a adoração, portanto, em que os salmos eram usados é fundamentalmente diferente da adoração como é entendida por muitas pessoas hoje. Isto também é importante que se diga, porque muitas vezes a adoração hoje não tem o mesmo sentido que tinha nos tempos bíblicos. Não tem, atenção, não é que as coisas mudaram na essência. A percepção das pessoas é que tem vindo a mudar por influência, enfim, do mal, não é? Mas no culto da cultura bíblica, o culto a Deus era o centro natural e indiscutível da vida de toda a comunidade, ou seja, tudo se centrava em Deus. E nós Deus hoje... é o centro. Nos Salmos nota-se que Deus é o centro. É o centro, exatamente, ou seja, Deus é o centro de tudo. Da vida. E nós hoje temos que pôr Deus mesmo no centro de tudo, de todas as experiências da nossa vida. Tudo mesmo, tudo. É. E realmente nota-se, por exemplo, há aqui vários salmos que ali são nos pede para ler, o Salmo 16, o 44, o 46, o 47, o 57, e em cada um deles diz, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, à minha mão direita. Diz o 16, capítulo 6, versículo 18, o Senhor continuamente diante de mim. O 44, 8, em Deus nos gloriamos o dia todo. O Salmo 46, 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 47, versículos 1 a 7, cantar a Deus com voz de triunfo, com voz de júbilo, Deus é o Rei de toda a terra. O Salmo 57, clamarás ao Deus Altíssimo, clamarei ao Deus Altíssimo que por mim tudo executa. Portanto, vemos aqui que realmente Deus estava no centro da vida diária, portanto, do salmista, como já vimos, não é apenas Davi, não é? Então Deus é o centro e tem que estar sempre presente na vida. E depois o Salmo 62:8, confiai nele em todo o tempo, não é? Derramai perante ele o vosso coração. Deus Sabe, irmão, é o nosso refúgio. Nós hoje vivemos numa época em que parece que nós compartimentalizamos muito as coisas, não é? Por exemplo, no estudo da medicina, há uma especialidade que estuda só os olhos, outra que estuda só os ouvidos, outra que estuda só o coração, outra que estuda só o aparelho reprodutor, masculino ou feminino, enfim, o conhecimento é muito compartimentalizado, não é? Está tudo... E nós também temos a tendência, que eu creio que é uma herança da nossa mentalidade pós-moderna, ocidental, de pensar o seguinte, bom, isto aqui é matéria de religião, aquilo ali não é matéria de religião. Não, tudo tem a ver com a religião, tem tudo, não há nenhum aspecto da nossa vida que não tenha a ver com Deus, ou onde nós possamos prescindir de Deus. Não podemos. Quer dizer, Deus tem que estar em tudo. Tudo o que existe à nossa volta, todos os aspectos da vida têm que ser testados ou submetidos a Deus. Eu vejo as coisas desta maneira. Por exemplo, repara, eu vou falar por mim. Houve uma altura, lá no passado, em que eu achava que a religião era guardar o sábado, não comer isto, não comer aquilo, não fazer isto, não fazer aquilo, ir à igreja, portar-me bem, etc. Pronto, isso era a religião. Era uma visão limitadíssima que eu tinha, não é? Pela graça de Deus pude crescer e hoje compreender que tudo o que há na vida, tudo o que se diz, tudo o que se faz, todas as ideias, teorias, filosofias, ciência, tudo tem que ser testado à luz da palavra de Deus.
Portanto, Deus tem que estar no centro de tudo, e se Deus diz de uma maneira e a ciência diz de outra, então eu tenho que rejeitar o que a ciência diz. Não é rejeitar o que a palavra de Deus diz, não é? Sim. Porque hoje se coloca a ciência como a ciência está no lugar de Deus, não é? E acha-se, portanto, a ciência diz, o cientista diz. Não, qual é o livro que é a ciência das ciências? É exatamente a palavra de Deus. Então tudo tem que ser aferido, visto à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é a bitola, é a norma pela qual nós devemos testar tudo. Todas as ideias, todas as pessoas, tudo. E nós mesmos, claro, obviamente, não é? E, portanto, lá está, Deus tem que estar no centro de tudo, da nossa vida espiritual, da nossa adoração, de tudo. E os salmos mostram exatamente isso. Portanto, os salmistas eram pessoas que dependiam de Deus em todas as experiências da vida, todas mesmo. Todas as experiências da vida, boas e más. Boas e más, exatamente. Bom, exatamente. Olhem aqui, está aqui o texto, afinal tenho aqui o texto nos comentários de quinta-feira, que diz: tão humilde e modesto como antes da sua unção, o jovem pastor, Davi, voltou às colinas e vigiava e guardava os seus rebanhos com tanta ternura como sempre fizera. Com nova inspiração, porém, compunha as suas melodias e tocava a sua harpa, depois da sua unção como rei de Israel, mas continuando, como disse, como pastor. Diante dele estendia-se uma paisagem de rica e variada beleza. As videiras, com os seus cachos, resplandeciam à luz do sol, as árvores da floresta, com a sua verde folhagem, inclinavam-se com a brisa. Ele via o sol inundando os céus de luz, saindo como o noivo do seu quarto. Havia os altos cumes dos montes, dirigindo-se para os céus, os áridos penhascos da muralha montanhosa de Moab, o azul da abóbada celeste, e além da abóbada celeste estava Deus. Em tudo isto ele pensava, tudo isto ele observava e pensava. Ele não podia ver Deus, mas as obras de Deus estavam cheias do seu louvor. A luz do dia, dourando a floresta, a montanha, os prados, os ribeiros, inspirava Davi a ver o Pai das luzes, o autor de toda a boa e perfeita dádiva. Revelações diárias do caráter e da majestade do seu Criador. É tão bonito quando uma pessoa consegue ter revelações diárias do caráter de Deus. Ou seja, a natureza que rodeava Davi era ela própria inspiradora, não é? Era. Porque revelava as obras do Criador. Tudo, e o caráter de Deus. As revelações diárias do caráter e da majestade do seu Criador enchiam o coração de Davi, do jovem poeta, enchiam-o de adoração e de alegria na contemplação de Deus e das suas obras. As faculdades da mente e do coração de Davi estavam a desenvolver-se e a fortalecer-se para a obra da sua vida futura. Diariamente tinha uma comunhão mais íntima com Deus. A sua mente estava constantemente a penetrar novas profundidades, à procura de novos assuntos, para inspirar os seus cânticos e despertar a música da sua harpa. A rica melodia da sua voz lançada no ar ecoava nas colinas, como que em resposta ao regozijo do cântico dos anjos no céu. Portanto, vejam a descrição que Ellen White faz do que se passava na mente e no coração de Davi, depois dele ser ungido como rei, continuando como pastor, e a compor os tais salmos, os tais cânticos depois da sua unção, porque há cânticos que ele compôs, salmos antes e salmos depois da sua unção. E isto eu acho maravilhoso, irmãos. Há aqui um outro comentário em que ela fala para nós hoje, Ellen White, e diz assim, isto nos comentários de quinta-feira: à medida que fizermos de Cristo o nosso companheiro diário, sentiremos que as forças de um mundo invisível se encontram todas à nossa volta. E pelo contemplar Jesus, seremos transformados à sua imagem. Somos transformados pela contemplação. O caráter é abrandado, refinado e enobrecido para o reino celeste. O seguro resultado do nosso trato e convívio com o nosso Senhor Jesus será o acréscimo de piedade, de pureza, de fervor. Haverá progressiva inteligência na oração. Recebemos assim uma educação divina, que é ilustrada por uma vida de diligência e de zelo. A alma que se volta para Deus em busca de auxílio, como a de Davi, de apoio, de poder, pela oração diária e fervorosa, terá aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever, altos propósitos de ação, uma contínua fome e sede de justiça, mantém comunhão com Deus, mantendo essa comunhão com Deus, seremos habilitados a difundir para os outros, através do nosso convívio com eles, a luz, a paz e a serenidade que reinam no nosso coração. A força obtida na oração a Deus, unida ao perseverante esforço no exercitar a mente, na reflexão e no cuidado,
prepara a pessoa para os deveres diários e mantém o espírito em paz em todas as circunstâncias. O maior discurso de Cristo, página 78, comentários de Fantástico. quinta-feira. Isto é belo, não é? Lindo. É aquilo que Deus tem reservado para nós, não é? Ok, irmão. Olha, eu gostava de terminar aqui na lição de sexta-feira. O estudo adicional fala aqui de um capítulo do livro Mensagens aos Jovens. E aqui, neste livro Mensagens aos Jovens, que eu tenho aqui esta edição mais antiguinha. É essa que eu tenho também. Portanto, isto foi publicado pela publicadora Atlântico. Isto foi no ano de 1980. Já lá vão 43 anos. Então aqui na página 292 acho aqui muito interessante esta nota, este conselho que é dado, que falando do canto diz o seguinte: nunca se deve perder de vista o valor do canto como meio de educação. E agora reparem, que haja canto no lar de hinos que sejam suaves e puros, e haverá menos palavras de censura e mais de animação, esperança e alegria. Quer dizer que se nós cultivarmos mais o cântico no lar, vai haver menos palavras de censura e mais de animação, esperança e alegria. Também depois diz, haja canto na escola e os alunos serão levados para mais perto de Deus, dos professores e uns dos outros. Ou seja, o verdadeiro cântico de louvor a Deus tem um efeito, entre aspas, mágico na nossa mente e nos nossos relacionamentos. Aproxima-nos mais de Deus, em primeiro lugar, e mais uns dos outros. Os nossos relacionamentos ficam mais temperados, mais suaves, e não ficamos tão, como diz aqui, portanto, não usaremos tantas palavras de censura, não é? Ou seja, o cântico centrado em Deus, o cântico cristão, tem a capacidade e o poder de suavizar caracteres. Isto é muito importante. E eu acredito que o salmista era o tal mavioso salmista, porque ele próprio já tinha sido transformado também pelo poder do cântico. Isso. Que ele cantava e que ele próprio gerava, que formava. Isso. Então que o Senhor nos ajude para que através desta adoração, que passa pelo cântico, pela oração, pela adoração, nós possamos aproximar-nos mais de Deus e uns dos outros, para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado, irmão, e chegamos ao fim desta recapitulação desta lição. Agradeço pela vossa presença. Deixem-me dizer-vos que agora em diante nós pensamos dar continuidade. No entanto, o irmão José Loi pediu-me para dizer que pode haver uma ou outra vez, pontualmente, não sempre, que poderá não estar presente, pois irei ver como fazer, mas contamos com a vossa presença e desde já vos convido para a próxima semana, mas antes disso vamos despedir-nos com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado uma vez mais, Senhor, de todo o nosso coração te agradecemos pela luz imensa que emana da tua santa palavra. Ela é, como sempre foi e é e continuará a ser uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, como diz um dos salmos que estamos agora a estudar. Ó bom Pai, que nós possamos, deste livro de cânticos do passado, retirar lições importantíssimas para a nossa vida. Podemos ver, Senhor, os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas aspirações respondidas, que nós possamos usar algumas destas orações que foram feitas por estes autores sagrados para exprimir também os nossos anseios, as nossas necessidades. Enfim, Senhor, que Tu nos orientes através da Tua Santa Palavra. Fica connosco, Senhor, livra-nos todo o mal. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos também, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, abençoe-nos. Ok, irmãos, até à próxima, se Deus quiser, até para a semana que vem, que Deus vos abençoe grandemente. Deus vos abençoe, até para a semana.